Olá, boa tarde novamente. É um prazer muito grande estar aqui, trazendo para você mais uma parte da Palavra de Deus para a sua apreciação e reflexão também. E eu quero falar sobre um texto muito conhecido que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 até o 16. E eu vou ler para você. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É um texto muito conhecido e eu quero falar dois tópicos importantes. Primeiro é a busca da presença de Deus através da oração, da humildade, do coração quebrantado, contrito e humilde. O povo que se chama pelo meu nome é o povo que invoca e clama a Deus, Deus único que habita no meio de seu povo fiel. Então, esse clamar, se meu povo que se chama pelo meu nome, esse que se chama pelo meu nome, é aquele que invoca o Todo-Poderoso. Porque poderia, naquela época, existir outras pessoas que invocassem outros deuses, que fizessem para si imagens de escultura, de fundição, cerâmica, gesso, cobre, madeira. Poderia ser que ali houvesse adoradores de todos os tipos de deuses estranhos. E Deus aqui ele fala, aquele que se chama pelo meu nome, ou seja, aquele que me invocar. Eu não vou responder a oração daquele que invoca outro, mas aquele que se achegar diante de mim e me invocar, eu vou responder. Principalmente se este alguém chegando na minha presença, com seu coração humilde, contrito, quebrantado e com fé, eu vou realizar os seus pedidos. Existem condições, não se chega na presença de Deus de qualquer jeito. Quando você vai invocar a justiça, quando você está diante de um juiz, você chama ele de excelência. Você não trata ele, ô velho, e aí meu amigo, não, é excelência. Quando você está diante de um rei, é majestade. E são homens pecadores, falhos como eu e você. Mas o protocolo, a lei determina que eles sejam tratados assim. E o que me diz de Deus, Criador de todas as coisas, de todos os seres, do visível e do invisível? Vamos tratá-lo de qualquer maneira? Vamos entrar na presença dele de qualquer jeito? Vamos falar com ele na gíria? Porque até a nossa fala carregada de pecado compromete a nossa oração. Pelos pecados que praticamos, a nossa voz ser ouvida por Deus é quase impossível. Por isso que ele nos dá o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, para que possa passar o ambiente de glória que ele reside a nossa oração e assim acharmos graça e mercê pela ação do Espírito Santo. Não porque eu falo bonito. Se nós tratamos os homens que são autoridades que Deus institui e permite, como trataríamos Deus levianamente? Então Deus ele fala, aquele que se chama pelo meu nome,
Aquele que se chama pelo meu nome, aquele que, olha, eu tenho um Deus, qual que é o Deus? É o Deus Jeová, é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Olha, quem é o seu Deus mesmo? Meu Deus é o Senhor dos exércitos de Israel e do novo Israel. É o Todo-Poderoso. Então esse que profere a fé neste Deus maravilhoso, todo aquele que por fé, crendo que Deus existe, que é galardoador dos que o buscam em espírito e em verdade, esse deve chegar diante dele como se estivesse chegando diante do Altíssimo, do Soberano, do Supremo Deus, e não de um homem comum ou qualquer. Se tratamos os homens assim, excelência, majestade, pontífice, né? Senhor, doutor, PhD, se nós tratamos os homens mortais, pecadores assim, não devemos tratar o Deus santo, puro, verdadeiro, justo e reto assim também. Por isso que ele fala, aquele que se chama pelo meu nome, chegue diante de mim, ore a mim, eu vou responder. Mas, para isso é preciso se humilhar e orar. Buscar só a face de Deus, sem mediação a não ser Cristo Jesus, Senhor nosso. Se afastar dos maus caminhos, para poder receber cura e libertação que só Ele, Deus, tem para dar em Cristo Jesus. E salvação garantida para os que creem no seu Filho e na sua palavra. Então essa é uma condição de 2 Crônicas 7, 14 a 16. Este é o primeiro tópico. Quer chegar diante de Deus e alcançar graça, chamando Ele pelo seu nome? Clamando a Ele como seu Pai? Receba agora o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Alcance as promessas, incluindo salvação. E o véu do templo também vai se rasgar para você. E você terá livre acesso e poderá falar com Deus abertamente, como teu Pai. Amém? E abandone as práticas que Ele não gosta que seus filhos praticam. Um outro ponto é que alguns ainda não acreditam, outros discutem, é a questão de Deus ter um corpo espiritual, na verdade, supremo, soberano, celeste, divino, pode ter os adjetivos que tiver, mas Deus tem um corpo, e neste texto eu quero te mostrar que Deus tem partes do corpo dele aqui mencionando. Está lá, ó. Agora, primeiro vou ler de novo o 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus tem face. Então anote aí as partes do corpo de Deus. Face. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Opa, Deus tem ouvidos. Deus tem ouvidos. Ouvidos espirituais, corpo espiritual, corpo glorificado, mas tem ouvidos. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos. Deus tem olhos. Ele não fala o meu olho, para você achar que ele só tem um olho. Ele tem olhos. E atentos os meus ouvidos novamente. E são ouvidos atentos para ouvir a oração e a súplica do seu povo. A oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome, que você ou eu vamos invocar, esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos de novo os meus olhos. Interessante. E o meu coração todos os dias. Você não tem olhos, face, ouvidos? Você não tem coração? Então, se você tem essas partes no seu corpo, e você, segundo a Bíblia, foi criado pelas mãos, formado pelas mãos do próprio Deus, Pai Criador,
e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Temos sim para viver nessa terra este invólucro, este corpo que o pode consumir, porque de lá viemos. Mas Deus, que é Espírito, também tem corpo. E o Espírito de Deus que está em nós tem um corpo. E quando o nosso corpo for transformado, incorruptível, glorificado, teremos os mesmos olhos, nariz, ouvidos, porque nós temos um corpo e Deus também tem um corpo. Fica com esta palavra, medite nisso. Se você acreditava que Deus era um espírito, como um pó, uma névoa, uma neblina, eu estou mostrando para você que a palavra de Deus, o próprio Deus aqui, ele está falando. Que ele tem olhos, ouvidos, face, coração e é um ser perfeito, maravilhoso. Deus te abençoe grandemente.